Você já se deparou na sua cidade com alguém vendendo salgados? Às vezes a pessoa diz para você: poxa vida, compra só para me ajudar. Muitas pessoas apenas dão dinheiro, mas não aceitam a comida em si. Outras já compram e consomem o salgado. Mas esta família pernambucana vendia salgados bem diferenciados. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativarem o sininho e se inscreverem também, porque estamos chegando aí a quase 500 inscritos. Eu não entendo se você quer aparecer ou não, minha filha. Ninguém entende. Seja uma moça mais decidida. Pois bem, se fosse só a Piaf, né, que é um gatinho e é normal o humano tocar ela querer se limpar. Mas a história de hoje, gente, eu acho que é uma das histórias que é assim. Eu peço que quem tem o estômago muito fraco, não fique aqui, tá? Ou se você quer muito assistir, deu até coceira. Assiste com alguém ali, né, perto de você. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse caso, mas ele é um caso horroroso. É o Jorge. O Jorge, ele é descendente de família portuguesa. Pra vocês terem uma ideia, a família mandou ele estudar em Portugal porque acreditava ele era aí uma pessoa de família portuguesa. Uma pessoa bastarda, tá? Não era nenhum coitadinho, fique bem claro. E para vocês terem uma ideia, a família acreditava que se ele estudasse em Portugal, ali na Europa, ele teria uma educação melhor. E começou aí a prestar, né, diversos vestibulares e tudo mais. De contraponto, nós temos a Isabel. E a história da Isabel era um pouco mais difícil. A Isabel, ela mal frequentou a escola, então era uma pessoa ali praticamente analfabeta, com uma infância bem complicada. Então conhece ali o Jorge e ela diz que ela foi se afeiçoando a ele e que em pouco tempo os dois já estavam noivos e o terror começou ali. Não vou falar o terror, mas as estranhezas na própria festa de casamento do Jorge, né? Mas até aí tudo passou e a Isabel percebeu que ele não tinha muito interesse nela. E ele chegou a verbalizar isso. Ele disse para ela que ele não tinha interesse nela como mulher, mas ele tinha um afeto por ela que era quase um afeto paternal, vamos falar assim, porque é como se ele tivesse resgatado ela de toda aquela infância complicada, e dado ali um teto e feito ela ali esposa dele e dando toda a proteção. Mas o Jorge, gente, ele tinha uma excelente formação. Ele era professor de educação física, então ele dava aula nas melhores academias ali da região. Foi quando ele encontrou uma jovem chamada Bruna, e a Bruna, ela ainda tinha 16 anos, mas ela se encantou por ele. Desde o início, o Jorge deixou bem claro que ele era casado, mas que ele não tinha uma vida ali, né, de homem, mulher, que eles viviam só por viverem juntos. Ele espera a Bruna fazer 18 anos e leva a Bruna para morar com ele. Então aí nós temos o trisal montado, sendo que esse trisal era com o consentimento ali de todo mundo, tá? A Isabel sabia da Bruna, que sabia da Isabel, e o Jorge era o grande rei ali do que acontecia. Só que não passou muito tempo, ele se autoconsiderava esquizofrênico e esquizofrênico paranoide, tá? Como se não bastasse. Que ouvia vozes, as pessoas mandavam ele fazer coisas. Pra vocês terem uma ideia, ele falava que ele não precisava de amigos, porque ele já tinha 2 amigos que estavam com ele. E, voltando um pouco à história, na festa de formatura, ele estava batendo altos papos com o pai dele, sendo que o pai dele não estava mais nesse plano. Pra vocês terem ideia aí, o Jorge, ele tem a maravilhosa ideia, né, de montar aí uma seita. E como funcionaria essa seita? Essa seita, ela não aceitaria mulheres mães solo ou mulheres que engravidassem e não cuidassem assim, do filho com uma presença masculina. Enfim,
né? Uma ideia doida. De início, ele tentou até levar essas ideias para alguns amigos, só que os amigos perceberam que ele já estava ali não raciocinando muito bem, todo mundo mais que sabiamente pulou fora. Só que ele tinha ali duas mulheres totalmente loucas por ele, que era a Isabel e a Bruna. Eles colocaram o plano em prática. Ambas diziam que o Jorge queria fazer estava na Bíblia, então estava tudo certo. Eles começaram a prestar atenção numa moça que vendia doces ali no farol. O nome dessa moça era Gisele, ela tinha 17 anos na época e também com uma condição difícil, de vida muito difícil. E a Gisele, ela era mãe de uma menininha, então volta e meia ela estava ali com a menininha vendendo as coisas no farol. E esse terceto do mal aí se aproximou dela, claro, não chegou dando tapa, chegou seduzindo aí essa garota, falando que queria cuidar muito bem dela e tudo mais. Essa moça, ela morava em uma favela e tinha um pai ali também, né, um pouco mais rígido, vamos falar assim. Na verdade, não rígido, gente, ele estava tentando, né, proteger a filha. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, a Bruna, tá, eu posso estar errada, quando ela foi conversar com o pai da Gisele para convencer levar a Gisele com eles, ela foi com uma Bíblia debaixo, assim, do braço. E papo vem, papo vai, só que o pai dela não queria, de jeito nenhum, que a filha fosse com aquele pessoal. Só que não adiantou nada. No dia seguinte, a Gisele falou que iria de qualquer jeito, ela passou a mão no bebê, nas coisas dela, e foi morar aí com esse trisal. Nos primeiros dias, muito assim, bem tratada, tal. Só que uma coisa incomodava muito a Gisele. A bebê, né, a menininha dela, bebê, não era um bebezinho de colo, já tinha ali uma certa consciência, vamos falar assim. Tanto que essa bebê, essa criancinha, ela é um ponto-chave da investigação. Ficava ou no colo da Isabel ou no colo do Jorge. Não deixavam nem a mãe pegar a criança no colo. E uma norma que eles deixavam bem clara, você não pode sair. E a Gisele tentou até, inclusive, pedir socorro por uma tia, mas ela não conseguiu, porque ela foi pega. E nisso, ela começou a ser tratada como uma escrava dentro da casa, até eles exercerem aí o plano macabro deles, né? Eles ceifaram a vida da Gisele, desmembraram-a e tinha partes do corpo que eles consideravam que não servia para nada. A carne da parte dali, né, não servia para nada. É uma coisa muito doida, assim. E outras partes, sim, serviam. Então, essas partes que serviam, eles se alimentavam. E, inclusive, como eles sequestraram mesmo a bebezinha, a criança, porque vocês teriam uma ideia, eles davam aí pequenos golpes. Então, a Bruna conseguiu dar um golpe no irmão aí do Jorge, uma quantia de dinheiro, tudo. Pegaram certidão de nascimento aí da bebezinha, da menininha. E não adiantava chamar a polícia, porque eles estavam ali com tudo da moça, tipo, se passaram por pais. Não tinham o que fazer. E ceifaram a vida da Gisele. E como eu falei para vocês, né, não bastava eles se alimentarem da carne da vítima, como estavam dando a carne também, meu Deus, da própria mãe para a criancinha. E com isso, a Gisele ela foi dada como desaparecida. E uma das investigações levaram realmente até esse trisal. E o que eles falaram aí pro pai da Gisele é que era uma casa muito boa, papá. Só que quando a polícia chegou lá, era tudo o oposto que eles falaram, né? Era a casa mais bizarra que vocês podem imaginar. Eles chegaram, a menininha ela já falava, assim, né? Já conseguia conversar com os policiais. Aí o policial foi conversar com ela. Oi, menininha, tudo bem? Qual o seu nome? Aí conversou com a criança e falou assim, você é filha de quem? Ela falou, eu sou filha dele, apontando para o Jorge. E nisso, o agente, ele pegou uma foto da Gisele
e mostrou para a menininha: você conhece essa aqui? O papai mandou ela pro inferno. Não precisava de mais nada. Logo, a polícia descobriu o lugar ali da casa que eles tinham enterrado os restos da Gisele, que para eles não serviam, tá? E, gente, quando esse terceiro foi preso, era uma coisa muito engraçada. Porque a Isabel, totalmente assim, alienada pelo Jorge. A Bruna, gente, de todos, ela era a mais fria, e ela defendia que o Jorge disse estava na Bíblia, então tinha que fazer mesmo. E o Jorge, meu povo, ele deu uma entrevista assim, ó, de olhos fechados. Eu não me lembro de nada, eu só escutava umas vozes mandando eu fazer isso, mandando eu fazer aquilo, bancando a pessoa, né, doida. Só que foram feitos exames, né, tanto psicológicos como psiquiátricos, e pasmem, ninguém ali tinha nada. O Jorge, muito pelo contrário, há um tempo atrás, como ele se falava ser esquizofrênico paranoide, ele se autodeu esse título, ele chegou a escrever um livro falando Minha Vida de Esquizofrênico, gente. Não sei de onde é que ele tirou essa ideia. Como ele já aplicava golpe, tudo, mesmo não precisando, é o caráter do ser humano, né, do ser, ele, eu acho que se escondia, né, vou bancar aqui uma pessoa que tem uma condição mental e vou aplicar meus golpes por aí. Só que aí vem a parte mais bizarra. Só complementando. O Jorge, gente, ele jamais poderia ser um esquizofrênico paranoide. Por quê? O esquizofrênico paranoide, ele ceifa a vida das vítimas sozinho. Ele não faz essa atividade em grupo, tá? Então já estava descartado isso aí. Mas enfim. Foram lá bater um papo com a Isabel, a esposa dele, né? E, meu Deus, aí perguntaram para ela se ela consumia mesmo aquela carne junto com a família dela, já que encontraram, né? Carne também. Ali, como você coloca a tua carne no teu freezer, tá? Eu acho que eu nunca dei tanto, graças a Deus, por não comer carne na vida, porque eles estavam desde 2008. Pegaram eles em 2012 fazendo isso. Ela, na maior tranquilidade do mundo, falou o seguinte: nós passamos por um problema, financeiro durante uma época, então eu fazia uns salgados e eu vendia. Aí o agente perguntou: com carne das vítimas? Ela, é lógico, não podia jogar fora, a gente não pode jogar essas carnes fora. Sim, a região ali de Pernambuco, né, a região que ocorreu o crime, gente, entrou num caos. Então foi uma parte ali da sanitária examinar o pessoal, porque não sabiam qual seria a reação que poderia dar nessas pessoas. Ela simplesmente, como se tivesse falado: eu fiz uma coxinha com carne de frango, um bolinho com carne moída e vendi, tudo bem. Você pensa, o pessoal ali da região, pior, quem sabia que era ela e comprou, porque ela era um tanto conhecida ali. E, gente, mesmo o pessoal que não conhecia, mas comprou um salgado dentro desse tempo naquela região, o povo entrou em pânico. E com toda a razão, né? Porque eles foram instruídos ali a consumir a carne humana sem saber. A Bruna, ainda na cadeia, não estava comendo. Ela falou: não, eu não como esse tipo de carne, eu só como carne humana. E a Isabel, debochada, eu vendi até para policial. Até para policial ela vendeu a carne, né? E ele sempre agindo com muito deboche, como se não tivesse acontecendo nada.
Se vocês veem aí os três, né, até mesmo eles foram para júri popular, e a Bruna tá rindo, a Isabel tá com a cara de lunática, e o Jorge, tipo, o que eu fiz de errado? De início, eles foram julgados em 2014, o crime, tudo ocorreu em 2012. Em 2014, eles foram a júri popular, pegaram uma pena. Só que o que foi descoberto? Que eles não tinham feito só uma vítima, tinha mais duas pessoas que também eram vítimas deles. Eles voltaram ali pro tribunal do júri. A Bruna e o Jorge pegaram 71 anos de regime fechado e a Isabel 68. A gente sabe que essas pessoas não ficam todo esse tempo na cadeia. Porém, só o fato de saber que eles não têm direito a um bando de coisa que vão passar o resto da vida lá, até mesmo por conta da idade, de repente a Bruna não, que é um pouco mais nova, já dá uma paz pra gente, porque é muito bizarro. É muito bizarro. E a gente fica pensando o descaso com o ser humano e por que todo esse julgamento em cima de mulheres que têm ali seus filhos fora de um casamento, né? Ou querem ser mãe solo mesmo, foram as escolhidas para serem atacadas por esse trisal. E outra, os presos que ficam ali com eles têm medo deles. Tem medo deles, porque as causas são óbvias, né? Mas, enfim, a menininha, ela foi criada por uma tia. E ai, meu Deus, a gente fica pensando como o ser humano é cruel. Eu assisti a uma entrevista com essa menininha, ela já tá uma moça já. E você vê que ela foi avaliada na época, os psicólogos falaram que ela não tinha nada, né, de muito grave, de anormal. Claro que o trauma ficaria com ela pro resto da vida. Se eu não me engano, hoje ela deve ter uns 18 anos, né? E eu vi uma entrevista com ela, uma entrevista conduzida pelo Beto Ribeiro. O Beto Ribeiro, ele tem ali um jeito muito peculiar, né, de falar, tudo ele faz. Essa menina também foi uma vítima, tá? Você pensa, você é criança sem saber que a família que tá te criando tá te dando carne humana, né? Ela fala pro Beto algumas coisas que vieram pra mídia depois, que a gente tava achando que ela tava sendo bem tratada, tal, por uma tia, ela não estava. Sempre estava sendo discriminada. E a discriminação em cima dessa moça é porque ela tinha ingerido essa carne. Mas eu fico pensando, né? Pergunto pra vocês, repasso a pergunta, gente. Sei lá, 5 aninhos, vamos supor. O seu responsável lá, a pessoa que você confia, de dentro da tua casa, que cuida de você, te dá um bife. Você vai comer. Você não vai questionar. Sabe, logo criança, gente. E fico pensando o jeito que eles deveriam tratar essa criança. Não deveria ser com todos os amores do mundo. Ela comia o que tinha ali. E hoje, essa moça, ela retrata que ela sofre esse tipo de preconceito. E tem pessoas que ainda ficam perguntando qual o gosto pra ela, gente. Pelo amor de Deus, o ser humano, eu acho que assim, estoura todos os limites da crueldade. Sendo que essa moça hoje, eu falo menina porque tem idade de ser minha filha, mas ela é uma vítima. Perdeu a mãe do jeito que ela perdeu. Uma coisa, não basta ser cruel, mas bizarra por uns lunáticos que acham que uma mulher que é mãe solteira, mãe solo, como vocês queiram chamar, não tem direito à vida, não pode cuidar da criança dela, não pode tocar uma vida pra frente, simplesmente porque não tem um homem ali junto com ela. É uma coisa assim, gente. Só que aí você nunca vê nenhum louco. Pior, não é louco, gente, não é louco. É crueldade. Se fosse loucura, os exames tinham lá diagnosticado. Mexer, por exemplo, com um homem que dá 4 dele, que também tem aí a mesma formação física que ele tinha, porque ele desmaiou a Gisele num mata-leão rapidinho, né? Cara forte. Por que ele não cismou lá em pegar, fazer uma seita pra matar, né? No mano a mano mesmo, pra ver se ele não ia apanhar?
se ele não ia apanhar. Mas não, né? Tem que ser uma vítima que não represente perigo, que seja excluída da sociedade, que esteja às margens da sociedade, como era o caso da Gisele, e agir na covardia. E ele achou que ninguém ia dar falta da moça. É o lixo da sociedade na cabeça lunática dele, das duas seguidoras. Bom, gente, eu quero saber de vocês o que vocês acham desse caso. Esse caso ele foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal também. Sugiro. Não. Gente, a história é medonha, Eu acho que eu nunca... Toda vez que eu ouço essa história, eu fico uma semana sem comer coxinha. Olha, eu estou há 25 anos sem comer carne, não sinto falta, tá? Mas sabe, apesar de você não ser da região, eu ser aqui do Sudeste, mas eu fico, meu Deus do céu. E você ficar vendo assim, não é muito longe, porque aqui em São Paulo nós tivemos um caso semelhante, não com humanos, mas em uma região que eu cheguei, não vou falar qual é, mas eu cheguei a dar aula nessa região e ficou sabendo que a dona de um estabelecimento, tá? Estabelecimento, tudo ali, ela pegava os bichinhos da rua pra fazer ali os salgados dela, gente. Mas é o clássico de São Paulo, espetinho, miau. Meu Deus do céu. Bom, o que vocês acham de toda essa situação? A gente fica com medo, gente, de comer uma coisa na rua. Olha, você é universitário, estudante, às vezes você sai da escola, do trabalho, da faculdade. Gente, é só que faltava a gente ficar com medo de comer, no caso de quem come, né? Uma coxinha. Gente, por favor, não façam isso com os queijos, tá? Porque a única coisa que eu estou pra comer, assim, de uma certa forma, né? Não sinto a menor falta de carne. Mas, sei lá, na própria... Ai, pai, meu pai Oxalá, não sei. Mas, enfim, a gente ri de nervoso. Digam o que vocês acham aí, se inscreve, curte, compartilha, dá a dica do que vocês querem ver, assina o sininho. Eu tenho uma desconfiança que o senhor YouTube não tá entregando aí os meus vídeos pra todo mundo. Tem vídeo aqui todo dia. Vou ficando por aqui. Até já já. With a nice Chianti and some fava beans.